The Coach of Brasil. Uhum. Que era o momento que eu ia abandonar minha carreira, né? Eu ia abandonar minha carreira e não queria mais trabalhar com audiovisual. Pelo fato que eu tive burnout, tive uma depressão. Olá, hoje no Vivendo de Arte recebemos Jean Cabral, fotógrafo, cineasta e atualmente um galerista. Veio contar pra gente a sua caminhada e o outro lado, né? O lado do galerista também, de como o artista tá no corre aí pra chegar pra uma exposição, né? Numa galeria. Prazer em tê-la aqui, Jean. Prazer, obrigado pelo convite. Legal. É um prazer estar aqui. E cineasta é bonito, hein? Bom ter você com a gente. Também, obrigado. Legal. Mano, me conta tua caminhada. Você falou que você saiu da periferia e com quantos anos? E, porra, meu, como que você desenrolou? Caiu, foi entrar no mundo da arte, meu. Por que você não seguiu uma profissão que todo mundo... vai estudar, vai ser professor, vai ser médico. Bom, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, Paulo. Obrigado mesmo. A arte, na verdade, ela já está envolvida na minha vida desde pequena, assim, né? Então, eu lembro que minha mãe e meu pai, quando eu estava chorando, eles colocavam um fone de ouvido na minha orelha e era a única maneira de me acalmar. E através disso eu me tornei músico, né? Então eu sou músico, eu sou guitarrista. Ah, é? E a minha sensibilidade com a música ela é muito grande. Hoje eu não atuo mais em palco, nem em shows, mas tenho minha guitarra ali, meu set de guitarras, minha coleção. E vira e mexe eu vou lá, toco um pouquinho e tal. Que legal. Então a arte, no modo geral, ela me conectou muito cedo, assim, né? Eu fui, não sei, fui atingido pela arte já muito novo. E morava na periferia, sim, né? Que é perto da Chácara Santo Antônio. A gente jogava bola no cemitério São Luís e a trave ali era a cruz, né? Então a gente jogava em cima do cemitério, assim. E minha mãe, empregada doméstica, tinha que vir pra Zona Sul, pra cá, né? Pro lado do, tipo, Itaim, Vila Nova Conceição. E eu ficava sozinho ali na região, né? E era uma época muito complicada, porque toda vez que eu acordava tinha um corpo na rua, assim. Que era meio que normal, assim, né? Quantos anos você Então, tinha? eu tinha ali uma média de 5, 6 anos. E aí depois a gente teve uma oportunidade de mudar pro Itaim. Né? Que minha mãe conseguiu uma moradia lá, porque ela teve uma chefe espetacular assim, na vida dela, que ela trabalhou por 43 anos. Infelizmente a chefe dela faleceu. Então, que foi agora o ano passado. Então ela conduziu a gente a morar pelo menos num bairro melhor. E eu sempre entendi que se eu mudasse de bairro eu poderia ter mais oportunidades e mais chances na minha vida. Até em relação de tipo de conexão com outras pessoas, outra cultura. Sim, também, né? Claro. E aí, ao mesmo tempo, quando você muda de bairro, você sente o choque também, né? Porque assim, quem morava no prédio não queria descer no elevador com o filho da empregada. Tinha esse lado, tipo, não queria pegar o elevador com o negro, pelo fato que a gente era os únicos negros. Sim, os únicos negros no prédio. Então foi num momento ali, foi bem difícil assim, a adaptação. E aí as coisas foram indo, né? Tipo, tá tudo certo, entendi o meu lugar, mas ao mesmo tempo eu posso ser diferente também, né? E poder ensinar algumas coisas para essas pessoas. Então, foi aí que as coisas foram meio que clareando, né? E aí eu fazia faculdade de rádio e TV, terminei fazendo faculdade de rádio e TV. E eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação e ao mesmo tempo com arte, mas ao mesmo tempo eu falei, bom, eu vou fazer uma faculdade para garantir e tal. Fiquei um semestre, encontrei um amigo meu na rua, um belo dia, ele falou, cara, vamos pra gringa? Eu falei, vamos pra gringa, vamos. E aí vendi minha bicicleta, peguei dinheiro emprestado, peguei cartão de crédito emprestado da mãe do amigo meu pra parcelar minha passagem. E aí piquei o pé pro Canadá, cara.
Mas bom, primeiro, teus pais te incentivavam, assim, pra carreira artística, né? Eles nunca falaram nada, não, moleque, você tá louco, vai pra arte e tal, vai... Na verdade... pastel. Não, na verdade, o sonho de toda mãe, assim, né? Eu falo mais da minha mãe porque eu cresci com a minha mãe, né? Uhum. Meu pai abandonou eu e minha irmã muito novo. O sonho da minha mãe era que eu fosse um médico, um advogado, né? Mas eu já sabia que eu não ia ser, desde moleque. Entendeu? E na época da escola a gente já tinha essa ligação com a arte, não só pelo lado da música, mas sim, grafitar a escola, fazer uma pichação ali, fazer uma tag no banheiro. Então isso aí a gente já cresceu, né, naquela época de 90 até 2000, assim, foi um negócio que já estava ali. E essa tua saída pro Canadá, você já trabalhava, você tinha alguma renda? Como que você se virou pra ir morar no Canadá, assim, morar pra outra? Vamos. Pelo fato de eu pegar dinheiro emprestado, pegar cartão de crédito da mãe do meu amigo, minha mãe não tinha condições de me mandar pra lá. E aí eu falei, cara, eu vou pra lá e vou trabalhar, e tá tudo certo. Mas quando eu cheguei lá, tive que trabalhar na construção. Tá. Então o meu primeiro trabalho foi batendo cimento e carregando bloco. E morando, tipo, numa pensão que tinha, tipo, gente do mundo inteiro lá. E, tipo, na cozinha tinha 3 geladeiras, assim, cada prateleira da geladeira era de um quarto, né? O meu era o único que não tinha nada. Eu não tinha dinheiro, cara, eu não tinha dinheiro. Eu cheguei na gringa com $350. Tipo, eu recomendo a ninguém a fazer isso, assim, sem inglês, sem dinheiro, sem lugar pra ficar, porque quando eu fui pra ficar lá, o meu amigo tinha sido preso. Então ele se envolveu com uns negócios errados. E aí prenderam ele lá. E aí quando eu cheguei ele tava sem moradia também. Você chegou, ele já não tinha mais um amigo. Eu não tinha moradia praticamente, né? Ele tinha sido despejado da casa, ele arrumou essa pensão, falou, a gente vai ter que dormir aqui nessa pensão nós dois, tipo, no mesmo quarto. E eu falei, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer aqui? Eu não, tipo, de verdade, assim. E aí as coisas foram acontecendo, cara. Eu terminei ficando lá um período de 12 anos no Canadá. Me conectei com a música lá, terminei tocando. Terminei abrindo uma empresa uma empresa de drywall. Porque quando eu vi que o Canadá, perto de novembro ali, ele começa a ficar muito frio, mas muito frio. E aí eu falei, não dá pra trabalhar do lado de fora. Tipo, carregando bloco, essas coisas. Então eu me especializei, aprendi e me especializei em finish de drywall. Tá. Então eu deixava o drywall preparado para os pintores. Então essa lenda de tipo a tinta resolve? Não, a tinta não resolve não. Claro, se a gente não fizer... tinta boa numa parede ruim não faz milagre. Então eu tenho uma habilidade muito grande em acabamento. Só de bater o olho eu sei as ondulações e tal. E isso foi o que o Canadá me deu, assim. Então, querendo ou não, é um trabalho artístico também, né? Que ele envolve, né? Como lá a gente tem um prime, como primeira mão. Aí depois veio, né? A segunda mão, terceira mão de tinta. Então, não adianta você deixar as joints, né? Os encontros do drywall sendo tortos. Sim. E achando que a tinta vai resolver. Não, a tinta não resolve caso uma parede não esteja boa. E aí foi isso, o período do Canadá foi isso. Então ali eu consegui montar uma base na minha vida em relação a dar uma casa para minha mãe, comprar uma casa para mim. Então eu tive uma cabeça e uma consciência muito grande, assim. Era 21 anos de idade, eu já tinha comprado a minha primeira casa. Então, você foi para lá com quanto? Fui com 20, 19 para 20. Boa. E aí o meu foco era, tipo, ter um carro velho, morar numa casa simples e ao mesmo tempo fazer um pé de meia aqui no Brasil, porque eu não sabia até quando eu ia ficar lá, e voltar pelo menos com 30 anos de idade com mais estrutura do que eu saí, né? Claro. Que a ideia era essa. E aí, voltando pro Brasil? E aí, voltando pro Brasil, você tem que começar tudo de novo, né? Mas você decidiu sair fora do Canadá mesmo e achou que você colocou uma meta na tua vida que, pô, quando eu tiver em tal lugar, eu vou embora. Então, como que foi essa decisão de você sair fora? Acho que assim, quando a gente tá fora, acho que o imigrante, quando ele vai para fora, ele sempre vai com uma meta muito grande em relação a
a foco, né? Ah, quero comprar isso, quero fazer aquilo, tal. E parece que nunca vai suprindo, você sempre vai querendo mais. Você aumenta o padrão de vida e aí você vai aumentando e tal. Aí eu falei, cara, eu não tenho muita coisa, mas pra época que eu vim, eu já tenho muita coisa, entendeu? Eu tô ano-luz na frente do que eu era. Então eu decidi voltar. Mas só que nessa de voltar eu fui fazendo outro caminho de transição de carreira. Pelo fato que eu tocava muito, meu pai é fotógrafo, e eu tocava em palco, eu sempre fui fotografado e eu sempre admirei fotografia. E eu vi um mercado também, tipo, dos meus amigos entrando na fotografia, como Renato Varoli, Pietro, Fuica e alguns outros. Aí eu falei, pô, isso aí é legal. Então quando eu vinha pro Brasil de férias, nos meus últimos 2 anos, eu fiz essa transição de trabalhar de assistente. Então eu chegava aqui em São Paulo, eu batia nos estúdios dos meus amigos e também em estúdios de fotógrafos que alguém me indicava, ou eu não conhecia, ou eu achava no Google. De tipo, mandar uma mensagem, eu ligar e falar, eu posso trabalhar para você de graça? Eu limpo o banheiro, eu limpo o estúdio, eu limpo a cozinha, eu preparo o camarim, eu me viro. Eu pago meu almoço, pago meu estacionamento, eu só quero ver como que é esse mundo. E tive muitas oportunidades, né? Então, a galera aceita bem? Olha, eu tomei muito não, mas os sims que eu tive, eu aproveitei muito bem. Então eu sempre fui aquela pessoa que, se você me dá a oportunidade para eu aprender, por mais que eu comece varrendo, eu não vou ficar o dia inteiro varrendo. Eu vou varrer o mais rápido possível e bem feito, para sobrar tempo. Sobrou esse tempo, eu vou aprender outra coisa. Então... Faz todo sentido. E assim, eu já ia pegar uma luz, eu já ia montar uma câmera, eu já perguntava, eu sempre fui de perguntar muito, entendeu? Porque eu nunca estudei muito, então a melhor forma de eu aprender é perguntando. Sim, com a experiência dos outros, claro. Com a experiência dos outros e guardando coisas boas. O que é bom, eu guardo, o que não é, tá tudo bem. Às vezes um comportamento de não me agradava, eu falava, nossa, eu não vou colocar pra minha vida. E tá tudo certo. E aí eu tive essa transição de carreira, né? Porque eu não queria voltar pro Brasil e trabalhar nesse setor. Pelo fato que eu já tinha na mentalidade assim, de tipo, pô, se eu tô na gringa, se for pra trabalhar com isso, eu vou trabalhar na gringa. Porque o meu trabalho lá como construção... valorizado, sim. É muito bem valorizado. E aí essa transição foi muito rápida, assim, né? Foi nesse período aí, mais ou menos 2 anos. E... montei uma página no Instagram, comecei a fazer um monte de trabalhinho próprio já, não sei o quê. E aí, coincidentemente, eu fui viajar para o Havaí e era a final da Pipeline em 2014. E o Gabriel Medina foi campeão com a minha foto. E aí eu virei mídia mundial. É mesmo? Cara, não sabia disso. E aí minha carreira na foto foi embora, assim, tipo, estourou. Caramba, cara. Então acho que foi muita persistência e tá no momento certo, na hora certa, com o equipamento certo e o universo, acho que ele conspira. Com certeza. Quando você vai muito atrás do que você quer, sabe? E aí aconteceu esse processo aí na fotografia. E aí depois eu abri minha produtora de filme aqui em São Paulo. Terminei trabalhando com cinema em Vancouver, tá? Eu era fotógrafo still. E aí em São Paulo eu tentei migrar pro cinema, mas o cinema é uma bolha muito pequena. Então eu não conseguia entrar e talvez falta de interesse maior também meu, pelas algumas barreiras que eu encontrei. Eu falei, eu vou focar no YouTube. Então eu foquei muito no YouTube para criar conteúdos para as empresas e para influenciadores e artistas globais e tal. Então ali eu me destaquei muito como produtora de audiovisual porque eu peguei o começo do YouTube, o começo do Instagram. Então todo esse formato que hoje a galera tá vivendo, isso aí eu faço há 11 anos. Então hoje a gente tira de maestria. Na hora certa, no lugar certo, né? E aí essa transição, assim, né? Então terminei pegando muitas empresas, como a Telenorte, como Cirela, como Cobase, como BASF, Abbott. Então, tipo, o mundo corporativo eu fiz muito. Até hoje eu atendo alguns, hoje muito menos. Mas eu vivi esse mundo corporativo, o mundo dos famosos ali, e ao mesmo tempo trazendo esse conceito de audiovisual, desde a produção de filme, de vídeo, campanha, vídeo aula, treinamento, onboard e até fotografia de catálogo, fotografia de persona. E aí isso depois de um tempo começou a me incomodar, de tipo, eu só faço pros outros e nada pra mim.
E aí eu terminei fazendo o projeto que é o livro, que chama The Coach of Brazil. Que era o momento que eu ia abandonar minha carreira, né? Eu ia abandonar minha carreira e não queria mais trabalhar com audiovisual, pelo fato que eu tive burnout, tive uma depressão. E aí, antes de abandonar, eu falei, eu pelo menos tenho que fazer algo em comemorativo a esse período que eu tive no setor. E aí eu montei esse storytelling de sair para fotografar a costa do Brasil versus ninguém saber o que eu estou fazendo e ao mesmo tempo só anunciar quando o projeto estivesse pronto. Mas eu coloquei um deadline para mim, eu tenho 8 meses para executar, desde a parte de captação até a entrega. Mas você saiu sem patrocínio nenhum, fazendo... A princípio eu saí sem patrocínio, eu fui fazer a Bahia primeiro, e aí eu vi que era muito difícil, tipo, o projeto, porque, imagina, você percorrer a costa do Brasil. Na Bahia ali eu já tomei um couro de, tipo, mais de 1.000 quilômetros de costa, que a Bahia tem, muito tem 1.000 e pouquinho. entrecortada. Aí eu voltei, estudei mais um pouco, fiz o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro o processo saiu bem melhor, pelo fato que eu estudei mais a localização, mais ou menos o que eu ia fazer, e muita coisa era freestyle. O que aparecia ali no dia e talvez, né, as coisas iam acontecendo também. E aí eu visionei assim, tipo, o projeto é caro, eu tinha acabado de vender o meu carro, eu tinha uma BMW Série M, zero. Eu vendi para poder fazer o projeto, mas eu vi que eu ia precisar de mais dinheiro. Eu tinha uma reserva financeira, e aí eu falei, cara, eu vou zerar inteiro se eu fizer esse livro. E aí eu falei, beleza, então vamos zerar, mas ainda a gente vai pegar um patrocínio no meio do caminho. E aí uma empresa que é a Kurtz, o Daniel Kurtz me ajudou, ele tem uma empresa de logística. E aí ele terminou entrando como patrocinador na parte de impressão para mim. Tá. E aí já deu um alívio, assim. E é legal porque acho que o dinheiro, ele é um negócio muito... Ele é significativo, ele te ajuda, ele faz andar, mas ao mesmo tempo, imagina uma pessoa comprar um projeto seu, acreditar na sua história, sendo que não tá nem pronto. É acreditar num sonho, né? Então... O cara tem que aí a ser visionário, chega. Sim. Aí a responsa chega, assim, você fala, não é uma brincadeira mais, tem empresa envolvida no meio do caminho, sabe? Então, tipo... A responsabilidade aumenta. Não que eu não tivesse em relação a estar fazendo, mas acho que a pressão é maior. Sim. E é gostoso. Isso move a gente, né? Fazer melhor. E aí a gente terminei executando o livro nesse período aí. E aí a gente lançou o livro, que foi em 2023, no final do ano. E aí a gente vendeu super bem o livro. Aí chegou, tipo... A gente lançou em dezembro, janeiro, fevereiro, março, despencou as vendas, assim. Tipo, parou de vender. Aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz, né? E eu fiz uma quantidade gigantesca. Tipo, gigantesca pra mim, né? E eu me posicionei já no mercado com um valor muito competitivo pra quem já faz livro há muito tempo. Tá. Então eu não cheguei no valor mínimo e também não cheguei no valor médio, eu já cheguei num valor grande. Tá. Porque o meu livro, ele é um livro extremamente muito bem feito. Sim. Um livro que foi muito trabalhoso, a parte gráfica é muito boa, a história é pesada, é muito legal. Então, o sacrifício que eu tive para fazer ele não é pelo fato de ter sido o primeiro livro que, tipo, eu tinha que ter um valor baixo. Sim. E eu não fiz pro Lei Rouanet. Então eu coloco o valor que eu quiser. Tá. Essa é a diferença também, quando você faz com lei de incentivo. Porque a lei de incentivo, eles te dão um teto para você poder colocar o valor do livro. Então eu fiz independente, então para mim eu coloquei o valor que eu queria. E aí esse foi o processo até o lançamento do livro, assim. Foi legal. E aí?